Ora, boa tarde a todos e a todas. No Alentejo, vagar não é apenas lentidão. É uma forma de estar e talvez desenhar. Também seja por isso parar, olhar e deixar o tempo entrar no papel. Isto foi uma pequena introdução e agora vou começar a mandar as perguntinhas para vocês. Ok? Então vá. Desenhar devagar é uma escolha ou uma consequência? Ana? É uma consequência. É? Eu, quando começo a desenhar, deixo de ter a noção do tempo. Ok. Portanto, Os relógios, para mim, deixaram de existir. é vagar mesmo. É mesmo vagar. Mesmo vagar. É o desenho é que manda, não o tempo do relógio. Pode ser uma consequência ou até uma característica. Porque o tempo é uma noção inventada pelo ser humano. Não é? E quando desenhamos, esse tempo, essa noção de tempo é alterada. Como a Luísa dizia, 1 hora pode aparecer 30 segundos. Ok. É quase mágico, mas essa noção de tempo muda. Então, esse vagar é uma característica, na minha opinião, faz parte do desenhar, do ato de desenhar. Márcia, o que é que tens a dizer? Eu acho que é uma necessidade. É? Nos tempos que correm, não é? É uma consequência, se calhar, desta adrenalina que nós estamos a viver e acaba por ser prazeroso, como estão a dizer, mas é quase necessário nós pararmos e desenharmos. Ok, porque a pergunta que eu ia fazer a seguir é exatamente relacionada com isso. Sentem a diferença quando desenham com pressa versus com tempo? Há diferença nisso? Quando nós desenhamos na rua, acho eu que tu podes pensar que tens 10 minutos para fazer um desenho e tens que resolver o desenho em 10 minutos, ou podes pensar que vou ter aqui 1 hora, vou resolver o desenho numa hora. Portanto, logo à partida, partes de pressupostos diferentes, até de resoluções do desenho diferentes. Ok. Pronto. Ou podes sentar-te, estás sozinho e desenhas até te apetecer. Pois há uns que são muito rápidos e outros que não são tão rápidos. mas é um bocado isso. Eu resolvo o desenho se andamos em grupo. Paramos. Temos aqui 30 minutos para fazer um desenho. Eu resolvo o desenho em 30 minutos. Eu fiz uma vez um desenho a atravessar uma estrada em Barcelona, que é dos desenhos que me deu mais gozo fazer. E foi só o tempo de atravessar a estrada. Portanto, não tem propriamente a ver com o tempo que vais ter, mas o que vais dispor e como vais organizar o desenho. Ok. Mas embora pareça que eu desenho ao vivo e quando desenhamos pessoas, elas mexem-se, é uma coisa. E quem está a ver pode parecer que eu estou de facto a desenhar depressa, mas por dentro estou a desenhar devagar. Ou seja, o estado de espírito interior é um estado de espírito calmo e sereno. Por fora, o registro é rápido, mas esse interior mantém-se. É como se tivéssemos um gráfico. Embora pareça calmo, estou sempre assim nesta turbulência. E é como se fosse este gráfico assim. E quando desenha, esse gráfico vai fazendo assim e fica uma linha. Mais linear. Então eu estou, de facto, a desenhar depressa, mas por dentro, mentalmente, está... Esse vagar existe. Não é mesmo? Eu até acho isto porque não domino estas velocidades, mas para mim funciona um bocadinho como olhar para uma determinada coisa, fazer aquele registro mental e depois reproduzir. E o tempo que nós temos para o fazer ajusta-se a técnica que nós usamos ajusta-se ao tempo que nós temos que fazer. E às vezes até há paciência, que eu sou a pessoa que não tem paciência para desenhar. E então, eu faço um registro mental rápido, faço um sketch rápido e está feito. É. Não me peçam para estar 2 horas a fazer um desenho que eu não consigo. Já agora há aqui uma coisa interessante também em relação ao desenho, que tem a ver com escolhas. Um desenho de 2 horas
podemos pôr mais coisas. Sim, pois. É isso. Um desenho que demora rápido. Eu tenho que decidir o que não desenho. É mais importante as decisões do que não se desenha do que... Ir ao pormenor e escolher. Dependendo do tempo que tens, programas o que vais fazer. Portanto, têm que ser seletivos. Isso, exatamente. Tem que... Ou rápidos nessa decisão, não é? Ok, tem que olhar e perceber o que é que vai para o papel e o que é que não é necessário, que não faz lá falta nenhuma. Sim. É? Eu inclusivamente, tenho dias. Eu vou... Não, é verdade. Eu sou muito mais sensível às cores do que propriamente às linhas. Portanto, a minha abordagem ao desenho é muito mais para a mancha de cor do que pela linha. Do que pelo risco. Não tenho paciência para fazer muitas linhas, não gosto de arquitetos. E depois, é um bocado... Não passa a vir, depois espero que o fio à meada. Pronto, é um bocado o fazer, pôr a mancha. Às vezes começo um desenho para mancha e depois é que vou lá fazer qualquer coisa de linha. Outras vezes faço ao contrário. Mas a minha abordagem é sempre cromática. Sempre cromática. Ok. Eu, curiosamente, já agora, eu sou o contrário. Eu só vejo linhas. Então, quando começo a desenhar, o que eu começo a ver é linhas e como elas se ligam umas com as outras. A mancha vem depois. Eu também. É? Às vezes nem vem a cor. É só a linha, a primeira Sim, linha. é essencialmente a linha, e só se eu tiver tempo ou essa disposição, se estiver nesse dia sim, é que vem vou a lá cor. e ponho cor. Isso é um bocado de formação profissional. Sim, Tu és arquiteta. Exato, é aquela raça. Aquela coisa das linhas. Eu não sou arquiteta. Mas nem todos os dias eu sou sensível à mesma coisa. Eu já cheguei a desenhar 2 vezes no mesmo sítio, ou de dia e de noite, a mesma rua, por exemplo, e os resultados são completamente diferentes. Mas completamente diferentes, porque nem todos os dias eu vejo as mesmas coisas. Aquilo que me chama mais a atenção e que eu escolho para pôr no desenho, e como tu estavas a dizer e bem, as outras coisas que já não vou pôr, porque não fazem falta, nem sempre são as mesmas. Pode refletir ou não a narrativa e o Depende sentimento. do que vês, depende de não sei da luz, da hora do dia. Do teu estado de espírito. O veres de dia e veres de noite dá desenhos completamente diferentes. Porque vês muito mais de noite. Ok. Já que o tema é o vagar, eu vou-vos fazer uma pergunta. O vagar tem cor? Ai, para mim tem as cores todas. Se for Elas nesta não, é linha, só tem, linhas. não é? Nesta linha de pensamento em que, com vagar, se chega então à tal cor e à tal mancha de cor. O facto de nos termos tempo desse vagar dá-nos a capacidade de estar, não é? De observar. E isso permite-nos, ou se calhar, de ver mais cores, talvez até, de ver... o espectro de cores aumenta com o vagar, penso eu. Então, nesse Reparamos, caso, as paletas mudam, podem mudar, eu acho que sim. Sim. consoante o vagar, o tempo que têm Sim. para fazer as coisas ou não. Sim. É isso? É. No meu caso, eu tenho várias caixas de aguarelas e se for para uma coisa só de linhas, levo se calhar o mínimo de cores possível. E se for uma coisa com tempo, como às vezes vamos para encontros com tempo, para fazer 1 ou 2 desenhos durante o dia todo, aí já levo mais material. E isso implica mais cores, mais tempo, mais pormenor, mais vagar. Mais vagar, pois, exatamente. Há cores certas, há cores, aliás, perdão, que se associam a certos lugares ou a certos ritmos. A cor tem ritmo para vocês? Tu associas, por exemplo... Se fizeres todo cinzento ou tudo com linhas como eles fazem, não tem ritmo nenhum. Certo, mas... Tem mais cor. Tem outro ritmo. Não, estou a brincar. Tudo bem, acho mas que sim. tem. Mas, sim, vamos imaginar... Se Queres dar uma coisa mais dinâmica, estamos por numa exemplo? festa, se eu quero dar algum dinamismo, se calhar uso que cores ter mais cores. quentes, salpico cores... que eu quero transmitir aquele caos, aquela festa, aquela confusão. Se for um sítio mais calmo, então se calhar aí já uso uma gama de cores mais suave, quero mais transmitir tranquila. aquilo que eu estou a sentir, sendo mais calmo, ou sendo uma festa, uma rave. Então eu tenho que transmitir isso, e isso transmite-se com muita cor, com
Com cores mais, salpicos, mais garridas. mais talvez. garridas, mais contrastes. Sim. Sim, que isso faz sentido. Aqui o Alentejo é um bom exemplo de que o vagar tem cor. Estes campos amarelos do Alentejo implica tempo e vagar. Eu não consigo aplicar a palavra vagar a Sintra. Ok. Então, se eu vos perguntasse, por exemplo, aqui relativamente ao Alentejo, quais eram as 3 cores que vocês escolhiam para definir o Alentejo? O vagar do Alentejo. O Alentejo em si. Quais eram as 3 cores? Amarelo. Amarelo e azul, sim. Azul. E aquele verde oliva. Azul. Deste Azul céu, do deste céu, Do céu. Mas eu vejo as cores, mas é das casas. Não, o verde, É o o verde amarelo e oliva. o verde, sim. As cores da terra, Mas o o ocre, terra de terra siena queimada. queimada também. Bastante. Ok. É possível desenhar com vagar na cidade? É, perfeitamente. Aliás, a melhor maneira de observar a cidade é desenhando. E quando desenhamos, é como eu estava a dizer há pouco, vamos abrandando o ritmo. E ao abrandar, conseguimos ver para além daquele ritmo frenético que é típico. Que de repente conseguimos ver pessoas que andam de forma diferente, as que vão trabalhar, as que vão às compras, as que vão com os filhos. Portanto, sim, ao desenharmos, temos essa... Conseguem parar no tempo? É como se... Essas... A magia está aí, é que como se de repente as pessoas têm o seu ritmo, mas nós esse ritmo vemos-lo quase em câmara lenta. Conseguem congelar a Sim. cena, é isso? Essa é... Eu às vezes nem vejo as pessoas. Mas a magia do desenho é essa. Eu não gosto muito de desenhar pessoas. Eu Eles é que gostam. Mas consigo fazer a rua toda sem pessoas. Eu adoro desenhar pessoas, né? Então, quando eu me sento numa esplanada, eu começo a observar os ritmos de que cada pessoa está na rua. Ou seja, adaptas-te bem ao caos da É rua. onde eu estou melhor. É no Ok. caos. Mas porque eu consigo estar nesse caos, e só quando desenho, se não acontece de outra forma, consigo estar no caos com essa linha, estando com esta sensação de vagar por dentro. Ok. Também, Márcia? Eu não, pois eu sou diferente, né? Sou arquiteta de formação e isso deforma-me, deforma-me o desenho. Mas eu gosto mais de desenhar arquitetura e urbanismo e, na verdade, está muito alto, não é? Eu não desenho nem pessoas nem carros. As minhas cidades são completamente no papel. Parece uma cidade acabadinha de planear, linda, maravilhosa, sem defeitos. Porque eu não lhe ponho a parte caótica, a parte que se move. Eu gosto de desenhar o que é mais estático, na verdade. Então consegues abstrair do caos e Sim, desenhas só eu o que é limpo, estático. literalmente eu limpo o desenho e só aparece o edifício que eu quero desenhar. Defeito. É defeito de fabrico. É defeito, eu acho que é defeito. Hoje tudo é rápido. Desenhar pode ser uma forma de resistência à rapidez de tudo. Eu acho que sim, porque, aliás, eu acho que essa é a razão pela qual cada vez há mais pessoas a desenhar. Porque consegue criar o contraponto com... Nós caminhamos para uma vida frenética, que é um bocadinho antinatura e que se calhar não nos vai levar a um bom fim. O desenho coloca algum travão nisso e recupera, não é coloca, recupera esse vagar tão precioso para nós. Nós precisamos refletir, nós precisamos estar connosco, estar com os outros. O desenho tem isso tudo. E isso, na minha opinião, é o que nos faz cada vez mais existirem grupos, como os Urban Sketchers, pessoas que se juntam para desenhar. Estou plenamente de acordo. É, sem dúvida. Também? Aqui é mais, se calhar, uma viagem mais interior. Não é?
Não é uma bolha, não tem de ser uma bolha. Às vezes pode parecer, mas não é necessariamente uma bolha. Mas é um travão, como o António estava a dizer, é um travãozinho. Eu preciso deste espaço para me encontrar, às vezes. Eu também faço isso na escrita, mas não só. Acho que o desenho é muito mais eficaz. É um movimento, é uma maneira de nos expressarmos bem mais arcaica do que a literatura, não é? Ok. Se tu tirares uma fotografia, não retens Tanto, não, isso é verdade. 1/10 do que retens a fazer um desenho. Muito Uma menos vez nos fiz dias. um desenho aqui ao pé de Arraiolos e eram umas ruínas e um bocado de um eucalipto que estava partido. 2 anos ou 3 depois, estava um nevoeiro cerrado. E eu vejo um bocado do eucalipto e olhei para aquilo e disse, eu já estive aqui a desenhar isto. Se eu tivesse tirado uma fotografia, isso não tinha acontecido, porque eu não retinha aquela forma. Claro. Tudo. E as 200 fotografias que nós tiramos, quando vamos a um sítio, ainda hoje estávamos a dar o exemplo de alguém estar ao pé de um monumento e tirou 3 ou 4 fotografias de costas para o próprio monumento e nunca olhou para o monumento, nem teve vagar para desfrutar daquele monumento, não é? E o que nós fazemos é um bocadinho parar, observar, sem ser nestas fotografias. Ok, a fotografia também funciona, mas o desenhar requer que se olhe com outros olhos. Uns olhos mais... Requer que se veja. Exato. É isso? Temos que ver. Com olhos de ver. Exato. E já me aconteceu estar a desenhar a algumas pessoas e as pessoas virem ter comigo e dizer assim, mas está-me a desenhar porquê? Como se não fossem assim muito importantes para estarem a ser desenhadas. E eu acho que tem a ver com isso. Nós, para desenharmos, temos que estar a 100%. Temos que estar. E há nesse período que o desenho decorre, esse tempo é para aquela pessoa, é para aquela rua, não é para mais nada. Esse encontro, na sociedade atual, foi desaparecendo, não é? Certo. E isso é muito rico. Ok. Vamos continuar. Ele tem 2 folhas. Sentem pressão para produzir mais e cada vez mais rápido? Não ouvi o princípio Se da... sentem a pressão para produzir mais e cada vez mais rápido? Não. Eu não posso deixar aqui dizer 2 coisas. Primeiro é que o que nós fazemos num caderno não é uma pintura para meter numa parede. Portanto, toda a gente pode fazer aquilo que nós fazemos. Porque não se exige qualidade, não se exige perfeição. Isto é um movimento em que nós vamos para desfrutar daquele bocadinho e é indiferente do resultado que fazemos. Eu, por exemplo, comecei por desenhar umas chávenas e umas coisas e há 15 anos atrás, quando toda a gente desenhava as caras uns dos outros, eu nunca gostei de desenhar caras e comecei a desenhar comida quando ainda ninguém desenhava comida e o resultado é que depois fiz um livro de receitas. Mas o que se pretende quando fazemos estes encontros é divertir-nos e é desligar-nos da vida, de todos os dias e das obrigações e desfrutarmos de um bocado, ou em grupo, ou em viagem. É um desporto que nos obriga, ou que nos leva a viajar para muitos sítios, o que também é bom. Não só para tirar fotografias, quase nem tiramos fotografias, mas desenhamos os sítios. Sem nos preocuparmos com o resultado. E eu acho que essa é a parte boa do sketch, é esse. Eu não estou a fazer uma aguarela para meter numa parede. Para isso temos o Júlio, não é? Pronto, para isso temos o Júlio. Estou a fazer uma aguarela num caderno que até posso não querer mostrar. E não mostro. E é uma coisa que é completamente descomprometida. E eu acho que isso é muito importante e muito positivo. Isto foi só um entre parênteses. Não. Eu acho que sim e foi muito esclarecedor. Não sei se Então, o António sim, e a Márcia pensam da mesma maneira. Eu concordo plenamente. Muito mais importante do que o fim é a maneira como lá chegamos. E esse desenhar, esse ato de desenhar é essa viagem, é uma viagem que fazemos sem sair do lugar. É a riqueza deste tipo de desenho.
é o processo, é estar no processo. E daí a importância de estar todo. Quando estou a desenhar, estou lá, 100%. E esta ideia da palavra vagar ou vaguear também, tem muito... Que nós vagueamos pela folha. Essa riqueza está aí no... Depois o resultado final não importa muito, porque o que nós recebemos já é de tal maneira rico. Que o resto já não... Para mim já não me importa. É secundário. É secundário. É secundário. Muito bem. Deixa-me só acrescentar. Diz, força. Uma das partes mais ricas destes encontros é, no final de um encontro destes, nós juntamos os desenhos todos e tiramos a fotografia da praxe, sim, mas antes dessa fotografia é olharmos para os desenhos de todos, percebermos que tivemos 3, 4 no mesmo sítio e há 3, 4 interpretações completamente diferentes daquele lugar físico, porque nós todos temos o background todo, não é? O estado de espírito com que chegamos àquele sítio, a pressa ou não que nós temos de o fazer, seja emocional, seja social, o que for, mas são resultados, 10 pessoas diferentes vão fazer 10 desenhos diferentes. Nenhum está bem, nenhum está mal, nenhum é melhor, nenhum é pior. São todos muito úteis para a pessoa se exprimir a si própria. Esta não competição é muito saudável. É estarmos ali para estarmos. Exato. E está tudo bem. Vamos aprendendo uns com os outros, partilhamos muito material, partilhamos muitas experiências, falamos muito. É essa a riqueza, é mais aquilo que dispomos ao sítio e que o sítio nos devolve 10 vezes mais. Muito mais. Cada encontro destes. Muito bem. Sim, senhor, olha. Demasiado poético, pronto. E a partilha é muito importante. E se quando nós olhamos para os cadernos, e eu faço sempre isto, a ideia é o que é que eu posso aprender com todos os desenhos que estão aqui. Pontos de vista diferentes, experimentar materiais diferentes. Essa partilha de aprendizagem é muito rica, na minha opinião. Portanto, agora vamos aqui para a parte final. Vocês agora atrapalharam-me um bocadinho. Baralharam umas folhas. Trazia isto tudo bem organizadinho. Já está aqui uma confusão. Sim. Essa é a parte final. Quer dizer... Essa é mesmo a parte final. Estamos quase a chegar lá. Para desenhar é preciso apenas tempo ou também tem que haver aquela decisão? Vou fazer aquilo e vou fazer assim. Ou tu tens que olhar para o objeto. Como é que fazes? Como é que escolhem, por exemplo, um tema? Como é que tu escolhes um tema? Todos os dias escolho a mesma coisa, que eu sou um bocadinho inconstante. Não, mas era aquilo que eu estava, no fundo, há bocado a dizer. Eu nem todos os dias vejo a mesma coisa. Eu, há bocado, estive na praça, desenhei umas favas. Porque a minha ideia também era desenhar um chouriço. Mas as senhoras dos talhos têm uns acrílicos muito grandes à frente e eu chatei-me assim, não vou estar a ver o chouriço pelo acrílico. E depois fui ver o que é que havia e desenho com tanto gosto 3 favas, como tinha desenhado antes no teatro... Já não sei. O Senhor Teatro Curso-Mesa. Pronto. É o que nessa altura me apetece fazer. Portanto, não há uma intenção... Não, e depois quando... Pronto, uma pessoa quando começa a fazer uma coisa destas, primeiro tem vergonha das outras pessoas e desenhar na rua, ou desenhar em público. E, portanto, começa a fazer por uma dimensão, a chávena do café. Começas por coisinhas pequeninas. Pronto. E depois vamos evoluindo, não é? Ou tens estudos suficientes em termos de arquitetura para fazeres uma rua inteira, ou tens que ir lá
vais fazendo e pouco vais e pouco. evoluindo. E depois nos cadernos, como não são folhas soltas e nós guardamos os cadernos e não arrancamos folhas dos cadernos, vamos tendo ao longo dos anos um historial que está registado nesses cadernos e vamos vendo a nossa evolução. Mesmo com os nossos... Pronto, ele é professor, eu também fui professora. Mesmo com os meus alunos, eu fazia isso. Eles tinham um caderno e iam fazendo, mais com vontade ou menos com vontade, mas iam fazendo. E depois acabam por ver um percurso que gostam, porque à medida que vais fazendo, vais evoluindo. Se todos os dias fizeres um desenho. E o desenho pode ser o detergente da louça. Sim. Não precisa de ser um monumento. E a mim dá-me o mesmo prazer desenhar as favas na praça ou o teatro. Depende. Pronto, era isso a pergunta, mais ou menos. Se calhar foi um bocadinho mal formulada, mas era isso basicamente. Posso aqui... Pode ser, senhor. Eu acho que o desenho é um hábito que pode ser criado. Mas para esse hábito ser criado, nós temos que desenhar praticamente todos os dias. A questão de ter tempo ou não é relevante. O que é relevante é estar disponível. E como é que estamos disponíveis? É fazer, como a Luísa estava a dizer, pequenos desenhos. Se eu vou arranjar no meu dia 1 hora para ir desenhar num sítio específico, das 3 às 4, isso não vai acontecer. Então é encontrar 5 minutos, um bocadinho que seja, para fazer esse registro pequeno. Eu, por exemplo, quando vou beber café, desenho a chávena de café, se não tiver muito tempo, desenho a chávena de café, bebo o café e vou à minha vida. Quando não tenho tempo, uma página se calhar pode ter 10 desenhos de 5 minutos. Depois do hábito criado, a vontade surge. Eu vou com o meu caderno, vou passar na rua, passo à banda. E eu automaticamente pensei, tenho que desenhar isto, está a acontecer aqui qualquer coisa, eu vou querer desenhar isto. Mas para isso temos que ter essa consistência do desenho regular. Torna-se viciante. Torna-se viciante, torna-se parte de nós. Quando se torna parte de nós, já não somos nós que escolhemos quando desenhamos. É o momento em que estamos que nos diz, olha, atenção. Tem que ser. Tem que ser agora. Ok. Eu estou a falar isto porque é assim, vocês conhecem-me há muitos anos. Eu não sou propriamente de desenhar rápido, antes pelo contrário. Sou muito lento a trabalhar e os meus trabalhos prolongam-se por meses. Por isso, gosto de ouvir apresentar as coisas desta forma, porque isso para mim é complicado. Nós não temos a pretensão de fazer uma aguarela como tu. Não, nem sequer é isso que se trata. Eu nem chegaria. Não, mas o desfrutar. E depois há outra coisa que também temos visto, ao longo dos anos, pelo menos eu e o António, é que há pessoas que, de andarem connosco, não tendo formação de desenho, começam a desenhar. Vão perdendo o medo. Já vimos isto. Não viste já? E eu? E as pessoas, à medida, vão-se juntando ao grupo e começam a desenhar mesmo sem ter formação de desenho. Vão perdendo porque não interessa o resultado final. Sim. Exato. Não estão ali para fazer uma obra-prima, estão ali aqui para se divertir e têm que perder o medo da folha branca, não é? Mas é que não temos uma folha branca. O melhor é isso. É como temos um caderno. Se o desenho ficar mal, mudas a folha e fazes outra. Okay. Não é uma folha em branco. Aquele pânico da folha em branco nos cadernos não tem tanto. Ok. Porque a folha em branco assusta muito, não é? Não, tens um caderno inteiro, andas para a frente e fazes outro. Houve uma altura que quando tinha os cadernos bonitos, e a pessoa às vezes há aquele receio, agora a primeira página, vou já estragar o caderno. E então, os meus cadernos, houve uma altura que a primeira folha era sempre à mão, que é sempre o problema, desenhar a mãos é complicado. E então fazia aquilo porquê? Se era para correr mal, tinha que ser na primeira página. Depois dali para a frente era divertimento. Era sempre a correr bem. Pois já. Ainda queria só acrescentar uma coisa, que é a essência destes grupos novos de sketchers. Não há objetivo nenhum, apesar de nós, contra mim falo, né? Nós já tivemos uma exposição e com uma mostra só de menos de 2 anos de encontros. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é só nos encontrarmos uma vez por mês
e nem precisamos ir sempre, não há folha de presenças, não há obrigatoriedade. Se hoje é um caderno, amanhã é outro, se não tens eu empresto, está sempre tudo bem. Porque eu acho, esta é a minha perspectiva, é este medo, este mito de que o desenho é só para alguns é completamente errado. O desenho é para todos. Aliás, esta é a primeira linguagem que nós temos, é o desenho. Muito antes de nós sabermos escrever, já desenhamos. Mas toda a gente escreve e ninguém é escritor. Pronto. São só meia dúzia. Exatamente. E no desenho é igual. E no desenho é exatamente a mesma coisa. É uma aptidão que nós temos de raiz, criamos muitas caixas em cima disto e a dizer, eu não sei desenhar, eu não sei desenhar como tu, eu não consigo desenhar, eu nunca desenhei nada. Não, tu sempre desenhaste. Eu acho que é aquele medo. Eu acho que o maior problema é os termos de comparação. Claro. As pessoas estão constantemente a estabelecer termos de comparação. E isso não pode ser. Okay, eu faço como sei fazer. Tudo bem. Não, mas aqui também ainda há outra coisa. Nós desenhamos sempre à vista. Portanto, tu não estás a desenhar uma forma que tens que ter dentro de ti e passá-la para o papel. Tu estás a desenhar o copo que está aqui à minha frente. Eu olho para o copo, faço e vejo. Não é? Vejo e faço. Claro. E isso também é mais Libertador, se calhar. importante. Eu não vou desenhar um elefante, porque não sei como é que é um elefante, só se estiver a olhar para ele. Exato. Ou parte do princípio que ou estou a olhar para ele e faço, ou então não faço o copo que está aqui à minha frente. Portanto, e este tipo de desenho de observação, porque no fundo é desenho de observação, seja uma rua, seja uma cidade, seja uma pessoa, seja um copo, eu estou a ver. Posso resolver melhor ou pior, posso gostar do resultado ou não gostar do resultado, mas consigo, porque ele está aqui à minha frente, vou começando a fazer, ver a forma, mais ou menos, se não ficar torto, direito fica torto. Claro. E hoje em dia até fica mais bonito torto do que direito, porque se a gente quiser o copo direito, tira uma fotografia, não faz um desenho. Não, mas é verdade. Isso é verdade. Não, eu penso assim. E há aqui outra questão, que nós somos seres racionais. E gostamos, o ser humano cataloga coisas. Um copo é assim, uma cadeira tem 4 pernas, as mãos têm 5 dedos. Pronto. E ao fazermos isso, naturalmente, quando começamos a desenhar, quando não temos muita experiência, nós não desenhamos o que está à nossa frente. Desenhamos uma imagem formada daquilo que achamos que está à nossa frente. Desenhas o conceito. O conceito e não o que está à frente. A partir do momento que retiramos essa parte e começamos a desenhar exatamente o que está à frente, de forma descontraída, tirando partido do processo, a coisa acontece. E às vezes vais ficar mais torto e às vezes menos torto. Sim, porque também o resultado final não é muito assim, importante, não é? Não. Ok, estamos a chegar ao fim. Baralhamos tudo. Baralharam-me aqui as folhas, mas a gente já conversa depois ali fora. Agora, como prometido, fica para o público. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, se houver alguém interessado em fazer algumas perguntas, fazem favor. Também queres? Ok. Sim. Bom, antes de mais, muito obrigada. Gostei muito de vos ouvir falar especialmente do vagar e da linha. Acho que pensas em linhas e, portanto, acho que esta metáfora da linha foi muito bonita. Falámos muito em processo e eu queria tentar perceber se vocês, quando vão desenhar, efetivamente estão a desenhar de observação e que se calhar é um desenho um bocadinho diferente do que eventualmente o Júlio fará. Mas vocês já têm na vossa cabeça uma visão final daquilo que vai ser o desenho ou é durante o processo que o desenho vai guiando? Primeira. E a segunda, só queria fazer um comentário. É injusto falarem da fotografia desta forma, porque há fotografia e fotografia. E o fotógrafo paisagista e o fotógrafo de natureza, efetivamente, precisa deste parar e observar. Ok, a fotografia da selfie e a fotografia do telemóvel não entram para aqui. Mas há um nível de fotografia que requer esse nível. Eu sei. Nem nunca seria. Eu sei, mas tinha que... Fez bem? Quem é que quer responder? Tem dias.
Em relação à primeira pergunta, eu posso... Eu já respondi, tem dias. Tem mas dias. desenvolve. Como eu gosto muito do processo, gosto de deixar... existem técnicas de perspectiva, etc., que fecham o desenho. Eu nunca faço isso. Eu começo sempre, normalmente, a desenhar ou de uma ponta ou a partir do meio e vou tomando decisões à medida que o desenho acontece. E essa é a maneira como eu gosto mais de trabalhar, porque me permite, durante o processo, decidir-se. Por isso é que às vezes faço mais torto, outras vezes menos torto. Quando construo o desenho todo, depois parece que o desenho já está pronto. Então, sim, eu gosto mais de partir sem ter fim à vista. Eu vou fazendo e acabando Mostra os desenhos à medida que os vou fazendo, na verdade. Não sei se vê. Sim, esses vê-se muito bem. Mas hoje foi um bom exemplo. Nós costumamos fazer encontros muito mais longos, num único sítio, durante 2 horas, 2, 3 horas, conforme. E hoje tínhamos 4 pontos em 2 horas. Portanto, reduzimos o tempo, mais os tempos de deslocação, e na minha cabeça, eu sabia que ia estar em frente ao Curvo Semedo, queria desenhar o Curvo Semedo. Melhor ou pior. Mas existe uma intenção. O processo para lá chegar é só aceitar. Se ficar muito torto, adapta-se ao torto. Se não couber, para ali. Se não vai sair da folha, não vou acrescentar uma folha. Está tudo bem. Em vez de desenhar 3 janelas, desenho só uma. E é assumir estes pequenos precalços ou decisões em cima daquela 20 minutos que temos para desenhar. Nesses 20 minutos tomas 20 decisões. E aceitá-las. E está tudo certo. Em relação à fotografia, eu também sou fotógrafa e, na verdade, há um gap gigante entre uma fotografia e estas coisas, estas 20 que nós tiramos. Ao almoço, as selfies em que só aparecem os meus olhos, essas coisas assim. Que também são importantes. É dessas 20 que há bocado a Luísa estava a dizer que não vamos tirar fotografias. Nós tivemos um almoço a falar e a desenhar e não temos uma única fotografia. Nem dessas da selfie. E às vezes nem são precisas. Nós tiramos demais e eu dei o exemplo do monumento em que tu estás a tirar a fotografia e nem sequer olhas para o monumento. Isso é que dói. É horrível esta pressão que nós andamos aí a ter. Desenhos a verem só longe, eu não tenho. Não sei se dá para ver, mas, por exemplo, este aqui, a única decisão que eu tomei foi: eu vou desenhar esta rua dali até ali. Isto é da decisão. E sentei-me lá no meio. E comecei a desenhar no meio do caderno. Entretanto, a Luísa veio ter comigo, sentou-se ao meu lado, e eu, como ainda não tinha lá chegado, pensei: olha, vai ficar aqui também. E, portanto, são essas pequenas decisões que eu gosto de ir tomando, porque o desenho tem esta coisa a mesma folha. Esta folha foi 1 hora ou 1 hora e tal de trabalho. Portanto, não é 1 minuto, é muito tempo que aqui está. E estas pessoas, na realidade, nunca estiveram juntas. Eu acho interessante essa parte, principalmente quando começo a desenhar pessoas, porque elas vão passando, eu meto uma, meto outra, mas estiveram todas em tempos diferentes. Não sei se... Acho que aqui se calhar... Aqui, não sei se vê, eu tenho um estilo completamente diferente. E hoje saí da zona de conforto. Eu só desenho cidade, né? Não faço, supostamente, não ponho cor. Hoje cheguei ao mercado e tinha 5 minutos entre tirar fotografias, juntá-los todos para tirarmos a fotografia, para fazermos, porque estava lá o fotógrafo da câmara. Então, desenhei flores na banca da Helena e depois desenhei o salmão na banca do Fernando. Certo? Já sei. E foi uma decisão. Eu tinha que desenhar qualquer coisa porque eu queria desenhar qualquer coisa. E então saí completamente da zona de conforto. É para estragar a folha. Muito bem, então vamos fazer qualquer coisa. E vamos mostrar serviço ao fim de 10 minutos. Desculpa, eu não resisto a dizer isto, uma vez que eu não sabia exatamente para que é que vinha. Aliás, eu vim de manhã em direção à biblioteca
porque o termo sketches para mim tenho 77 anos, mas era assim uma coisa um bocado desconhecida e vim com curiosidade. E quando pensei que vinha assistir a um painel deste tipo, chamaram-me, professor, também quero aqui desenhar connosco e tal. E eu fiquei ali um bocado ao lado. Tinha estas amigas que vieram da Almada de propósito, e enquanto eu faço o quê? Mas não resisti e aceitei o desafio. Então sentei-me diante da matriz e comecei a desenhar a matriz. Uma coisa muito primária. Aliás, eu não sou desenhador, mas pronto, foi em 10 minutos, um quarto de hora, porque entanto o grupo já estava a avançar para outro, no roteiro, para o Cineteatro Cossemedo, ou para o Jardim, já não me lembro, e eu fiquei ali sozinho a desenhar a matriz, mas foi em 10 minutos. E o curioso é que, por acaso, se tiveres tempo, fazes mais ou fazes menos, não sei o quê, e eu, depois de ter desenhado a matriz, de uma forma muito primária, comecei a imaginar a matriz de há 70 anos e comecei a ver multidões de mendigos sentados à porta da igreja. Aquelas senhoras com os chales, algumas, portanto, com as pernas entrapadas, a cheirar mal a urina e outras coisas assim no género. E comecei a ver, quando comecei a desenhar o campanário, comecei a imaginar o sacristão, que é uma história de Montemor que faz parte do imaginário. Havia um sacristão que era caçador e logo de manhã ia lá para cima, no tempo da caça, ia para cima do campanário para ver chegar os pombos. E se havia pombos, ele ia à caça e depois chegava atrasado à missa. E o padre dizia-lhe, Zé Costa, ou pombos ou missa. Como quem diz, ou faz uma coisa ou faz outra. E então, aquele desenho primário, inofensivo, infantil, quase, começou-me a transportar para milhares das coisas e eu apeteceu-me começar a desenhar o fantasma do sacristão lá em cima no campanário e os pombos e não sei o que mais. Pronto, desculpem lá este desabafo, mas eu não resisti. Essa é a magia do desenho. É isso que nos faz desenhar. É esta magia de nos transportar no tempo e no espaço. Obrigado pela partilha. E de criar aqui estas narrativas por trás de um simples desenho de 10 minutos. Obrigada, professor, por ter aceitado o desafio. Foi muito bom. Eu quero fazer-vos uma pergunta que é uma coisa que me intriga já há muitos anos. Um sketcher é um desenhador, um aguardista, ambos ou nenhum deles? Todos. Tudo. São esses todos no mesmo. Eu conheço quem só usa uma bica. Exato. E resultados espetaculares. Eu trago papéis para colar, trago cola, trago lápis, trago aguarelas. Depende. Há pessoas que têm uma caixinha de aguarelas só com 3 cores. Depende muito do que é que a pessoa pretende fazer, ou do material que gosta, ou com que se sente mais confortável. Mas conheço quem usa só uma bica. Ou lápis, ou que nunca passa a caneta, não é? O sketcher usa as ferramentas que acha que, porque às vezes até muda, naquele momento, as que acha mais adequadas ou mais interessantes para conseguir colocar no papel as memórias que quer, a experiência que está a ter. Agrega. E pronto. E depois também tens um percurso. Eu, por exemplo, colava papéis. Andava a viajar, os papéis dos hotéis, do turismo, colava. Para escrever ou para desenhar em cima desses papéis, tinha que ter canetas de acrílico, porque as aguarelas não pegam. Portanto, depois comecei naturalmente a fazer uma seleção. Eu agora levo 2 bolsinhas com papéis, pronto, e de vez em quando faço colagens e uso os papéis como se fosse uma cor. Hoje fiz aqui deixa ver, que hoje também colei. Isto aqui tem papel colado, aqui tem papel colado e este é papel colado. E misturo com a aguarela. E depende, mas naturalmente fui fazendo uma seleção dos papéis que uso. Uso papéis antigos, tipo patinhas, e também uso pautas de música, depende. Estes livros antigos para fazer. Portanto, não é só uma coisa, é muitas. Sim. E depois, pronto, aqui também tem papéis,
mas depois consigo integrar os papéis e não é uma colagem, não recorto uma coisa para colar um bonequinho. Uso como se fosse uma cor. Me dá mais intensidade no trabalho, eu gosto mais das coisas com mais... Gosto de pigmentos fortes e gosto de mais intensidade. E isso consigo... Deixa lá ver onde é que eu tenho aqui... Aqui depende muito também do material que temos disponível, até porque um sketch pode-se fazer à mesa de almoço naquela toalha de papel branca com a bico ou com nada, às vezes com os dedos só do vinho e está tudo bem. Dia do café. Com papéis porque me diverte. Isto é o torreão da Catedral de Santiago. São prédios. Como a catedral é muito escura, eu apeteceu-me colar estes papéis porque me estava a divertir. Porque me diverte. Pronto, faço isto a sério e isto a brincar. Pronto, mais ou menos. Mas faço porque me diverte, porque isto não é uma coisa que seja comprometedora. Misturo lápis, canetas, faço os cadernos eu. Pronto, estes cadernos sou eu que faço, com o papel que eu gosto. E eu uso a aguarela porque é o meio que encontrei que é mais fácil de transportar para estar na rua. E de secar. Pronto, é fácil, eu tenho aqui. E depois nós vamos encontrar. Mas eu tenho um secador. Eu vou assim. É USB. O nosso objetivo, ou pelo menos o meu, é sempre como é que eu faço para estar a desenhar, só temos duas mãos. Então vamos inventando coisas deste género. Aqui, isto é o compal, eu adaptei aqui um coisinho e agora... Pronto, e assim já tenho aqui a água para pôr a aguarela. Pronto. Depois as aguarelas estão aqui, onde é que está? Tem um velcro que dá para pôr assim de lado e assim de repente já está. E eu posso desenhar de pé, eu gosto de desenhar de pé. Eu também desenho às vezes de pé. Eu tenho uma cadeirinha. Portanto, o foco, respondendo ainda em relação aos aguarelistas, eu não me sinto aguarelista no sentido em que há determinadas observações, impressões que os aguarelistas têm, que vão mais fundo, na luz-cor, nas texturas. Eu uso a aguarela como ferramenta. Mas eu não. Mas por isso é que somos todos diferentes. Mas, por exemplo, Pronto, eu tenho aqui isto, eu fiz isto em pé. Mas isto é uma aguarela. Isso é uma aguarela. Não é uma colagem, não tem papéis colados. Isto é uma abordagem da aguarela, pura e dura. eu desenho sempre primeiro. Ali. Foi É um feita sketch, no mercado. mas é aguarela. Sim, Mas pode ser uma tanto aguarela, abordo. pode ser um sketch. Não há uma linha. Não. Eu tanto abordo, tanto faço a colagem porque me apetece, como faço uma aguarela. Isto só tem a aguarela. Tem aqui uns apontamentos de caneta a preto, mas isto é uma aguarela. Sim, isso é uma aguarela. Eu não sou muito constante. Por exemplo, este aqui já são canetas. Ofereceram-me umas canetas e eu, para experimentar as canetas, resolvi pintar neste desenho. Foi feito com canetas. Mas no meu caso, a primeira coisa que faço é sempre com Ao vivo? caneta da paz. Porque eu não pedi a cor depois. No meu desenho, a maneira de eu captar o mundo, a linha vem sempre primeiro. Porque como eu dou muita importância ao movimento e captar tudo o que está a acontecer de forma assim mais livre, eu preciso da linha para me dar isso. Por exemplo, aqui a Luísa, ou ela, também é mais da mancha. Já percebi que és mais da mancha. Depois. Depois. Mas na verdade eu Essa é já não desenho, mas eu faço sempre a linha primeiro, não desenho a lápis. Já há muitos anos que não desenho a lápis. Vou direto a umas canetas micron da Sakura e depois é um estilo, vá. Depois dou-lhe a cor, que é a aguarela, porque é realmente o mais fácil. Mas eu gosto de experimentar papéis diferentes, texturas diferentes de papel. Estes cadernos que estávamos a falar, da Hanmul, uns são acastanhados, cor café, outros são cinzentos. Este é de bambu e é muito áspero, mas absorve muito bem a aguarela. Mas geralmente a cor é sempre dada com a aguarela, porque é
rápido, porque é fácil de transportar, porque é leve também. Pode ser, sim, eu posso mostrar. Mas eu às vezes, como eu desenho primeiro, se não tiver tempo, se tiver que escolher, não pinto. Eu às hoje vezes dei os cor em lápis- tudo, Mas mas tenho muitos sem lápis de cor. cor. Por exemplo, aqui foi de manhã, antes de ir trabalhar. Eu sou professor, a Luísa já passou essa fase. não sou. Eu sou professor e, normalmente, para o dia correr bem, eu levanto-me mais cedo para desenhar, a propósito do ter tempo. Porquê? Porque se eu tiver 10 minutos, se eu fizer este desenho, que é o que é, mas estou ali um pouco, a seguir vou dar aulas com outro estado de espírito, com outra disponibilidade. Pronto, e neste caso é quase um desenho meditativo e a cor aqui não me importa, não é assim tão importante. Ou quando desenho pessoas, não sei se tenho aqui, Pois. as pessoas depois vão-se embora, se der para pintar dá, mas se não der... Por exemplo, quando são grupos, isto foi em Santiago de Compostela. Eu perco-me na mancha e de repente eu não vou ver se a pessoa está vestida de azul. O que eu quero transmitir é que a sala estava cheia de gente. Então não preciso da cor para transmitir isso. São essas pequeninas escolhas que não são regra. Não há regras. Que é uma chatice, não é? A A regra regra é não não haver haver regra. regra. Não há material obrigatório, não há sítio Mas ela não está muito obrigatório. convencida. Diga lá, o que é que quer saber mais? São uma cambada de Estamos- malucos que andam pela rua a desenhar. Já passámos da hora, pronto, peço. Ah, pronto. É que se falar de desenho, isto é... Pronto, espero que tenham gostado. Pronto. Não tive que pôr ninguém ao canto da parede, portanto a coisa correu Nada, bem. não vai ninguém de A castigo. coisa correu bem, ninguém foi para o canto O da castigo é parede. só a falta de tempo. Ok.